Olá, bem-vindos a mais um vídeo e enfim estreou Defensores, a série da Netflix que uniu Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. E a série cumpre o que promete, traz boas cenas de ação e faz um belo encontro entre esses personagens de rua da Marvel. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, desce a tela e se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana aqui. Então se você ainda não é inscrito, desce e se inscreve e ativa as notificações, compartilha o canal com seus amigos, que assim ajuda a gente a crescer. Já começo falando que eu gostei bastante da série, ela é bem divertida e eu fiquei bem feliz que ela só tem 8 episódios, então não deu tempo de ter aquela enrolação que algumas das outras séries da Marvel na Netflix tiveram. A história flui muito bem e a trama é bem interessante até. Tem algumas soluções bem simples do roteiro, mas também não é nada que atrapalhe. Mas o começo da série é um pouquinho maçante. O primeiro episódio, principalmente, é um episódio bem sem graça, é só pra situar os personagens, não tem muito foco, não tem muito um norte pra gente ver. Mas depois, analisando a série, a gente vê que o primeiro episódio era pra situar o telespectador onde é que tava cada um desses personagens, onde é que tava o Luke Cage, onde é que tava a Jessica Jones e etc. Um episódio pra colocar as peças no tabuleiro. Então se você está no primeiro ou no segundo episódio, não desista porque ela melhora. A série começa a funcionar mesmo a partir do terceiro episódio, que é onde as tramas começam a colidir, cada personagem começa a dar de frente um com o outro. E o jeito que é feito é muito orgânico, funciona muito bem. Cada um tá com uma pista pra resolver um problema pessoal e eles acabam se encontrando. Isso funciona muito bem. Não é nada do tipo, temos um problema, vamos juntar os super amigos e resolver isso. A história dessa temporada acompanha novamente o tentáculo ou a mão, como você quer chamar, que a gente já tinha visto em Demolidor e em Punho de Ferro. Nisso, os personagens do Luke Cage e da Jessica Jones acabam ficando um pouco perdidos na trama, principalmente ali no começo, quando eles não têm um envolvimento. Mas é claro que no decorrer da temporada eles vão se envolvendo cada vez mais e no final faz mais sentido. Mas no começo fica aquela sensação que eles não têm motivo pra estar nessa luta, que eles não têm uma motivação pra ir lutar com eles. Aliás, o Punho de Ferro é o personagem mais importante dessa temporada, apesar de ser o personagem mais sem graça em cena, eu acho. O Finn Jones tem o mesmo problema que teve na primeira temporada de Punho de Ferro, que é ele interpreta um personagem mimado, um playboy mimado, que não sabe ouvir os outros e quando vão contra ele, ele fala que ele é o imortal Punho de Ferro e eu vou lutar contra todo mundo. Fiquei esperando a tão prometida evolução do personagem, que todas as entrevistas eles falavam que o Punho de Ferro em Os Defensores vai evoluir, vai ser um personagem mais maduro, etc, etc. Não aconteceu. Apesar que no final tem uma lição de moral, que ele fala que com isso ele aprendeu isso, aprendeu aquilo e etc. Mas eu acho que demorou pra isso acontecer. De todos os personagens mais interessantes do grupo, sem dúvidas, é o Demolidor. Acho que principalmente pelo fato que a gente já ter visto o personagem em 2 temporadas solos e 2 temporadas boas, a gente tem mais background do personagem, a gente tem uma evolução dele, a gente tem mais claras as motivações dele. E no meio disso tudo ainda tem o retorno da Elektra, que faz o personagem do Demolidor ter uma motivação muito mais pessoal que os outros nessa trama toda. E os vilões? Como são os vilões? Como eu já disse, o vilão da temporada é a Mão e os principais membros dessa organização. Individualmente eles têm alguns problemas sim, mas como uma organização, como por exemplo a Hydra, como a Mão, eles funcionam muito bem. Mas a gente tem como principal cabeça da Hydra a personagem da Sigourney Weaver, a Alexandra, ou Alexandra, como você queira chamar. Que eu tava esperando muito mais. Um personagem que tem pouca motivação, que dá uma atuação meio foda-se, parecia que ela não tava afim de atuar. E ainda me coloca a Sigourney Weaver pra lutar, uma senhora de 67 anos lutando. Por favor, ficou ridículo, eu odiei a cena que ela luta. Mas poderia ter sido muito mais bem feito. Por exemplo, a gente tem a Madame Gao, o retorno da Madame Gao aqui, que é uma personagem que é uma senhora também, e quando ela luta faz muito mais sentido, porque a força dela não é uma força bruta, é uma força mais mística, ela usa movimentos apenas, não bate na cara. Então, acho que poderia ter sido feito dessa maneira as lutas da Alexandra. A maior ameaça, que deveria ser a maior ameaça para os defensores, é a Elektra, que acaba não sendo uma arma mortal como é tão prometido na série inteira. Eu não sei, a atuação da Elodie Yang não me convence, As lutas foram algo que me surpreenderam muito nessa série. Eu acho que a série do Demolidor é a que tem as melhores lutas e eles conseguiram trazer isso pra série dos Defensores, porque as lutas de Jessica Jones e Punho de Ferro, principalmente, eram bem fraquinhas e Punho de Ferro devia ser a mais incrível de todas. E aqui na série dos Defensores, o Punho de Ferro já luta diferente. Eu achei que ficou muito melhor como eles fizeram agora. Tu realmente acredita que ele pode ser o cara fodão que vai salvar todo mundo.
No último episódio a gente tem um plano sequência sensacional de todos lutando, a gente vê um pouquinho de cada um, a gente vê eles colaborando um com o outro e é muito legal. Um dos melhores momentos da série eu acho que foi aquela cena de plano sequência no final. Mas a melhor coisa da série, sem dúvida nenhuma, é a interação entre os personagens. A gente vê o início da amizade do Luke Cage com o Punho de Ferro, a gente vê o Demolidor sendo aquele cara mais reservado, que não confia em ninguém, e a Jessica Jones sendo a mais foda-se do grupo. E apesar de tantas personalidades diferentes, funcionam muito bem em tela. Os 4 formam um grupo muito legal. Tem até mais química que talvez os Vingadores no primeiro filme. Fica aquela vontade de ver os personagens juntos novamente, mas eu acho que isso vai demorar bastante pra acontecer. O elenco de apoio não é tão incrível assim, tirando a Colleen Wing e a Claire Temple, que tem um papel mais importante na trama, os outros só estão ali pra marcar presença, pra trazer elementos da série solo de cada herói pra botar na série dos Defensores. Eles não têm uma importância na trama. Em geral, a série é muito boa, flui muito bem. São só 8 episódios, eu assisti num dia só. Dá pra assistir um atrás do outro, que não fica maçante, não fica cansativo. Tirando os 2 primeiros episódios, que são um pouquinho enrolados, mas faz sentido depois que tu vê a temporada inteira, porque eles precisavam encaixar cada personagem em certo ponto pra depois eles se encontrarem. Eu gostei bastante, eu realmente quero que a Netflix talvez faça uma segunda temporada, mas eu sei que se isso acontecer vai demorar. Ainda tem todas as séries solos desses personagens pra vir e ainda tem a série do Justiceiro. E falando em Justiceiro, se você não viu, tem um teaser da série Justiceiro, uma cena pós-créditos, depois do último episódio. Assista até o final, que tem o teaser do Justiceiro, que é bem bacana. Agora resta esperar pra gente ver como vai ser as temporadas solos desses heróis. E também ver como que eles vão resolver alguns problemas, porque cada personagem ali mudou bastante, então vai ter que refletir isso nas séries solos de cada um deles. Principalmente o Demolidor, se é que você me entende. Mas é isso aí, comente aqui embaixo o que você achou das séries Defensores, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui do lado vai aparecer outro vídeo pra você assistir e também o botão pra se inscrever, é claro. Espero que vocês tenham gostado, aquele abraço e tchau!